Fala, turma, beleza? Dando continuidade ao conteúdo de fisiologia vegetal, o tema da aula de hoje é fito-hormônios, né? Fito-hormônios ou hormônios vegetais. O que são essas substâncias aí? Bom, são substâncias que vão atuar com a função reguladora, ou seja, elas vão participar aí, nos bastidores, vamos dizer assim, daquelas funções básicas que uma planta desempenha. Por exemplo, uma planta, quando ela vai formar flores, ela precisa de um estímulo hormonal para formar flores. Quando ela vai germinar a semente, ela precisa de um estímulo hormonal para germinar a semente. Quando ela vai desenvolver fruto, ela também precisa de um estímulo hormonal para desenvolver fruto. Ou seja, aquelas funções básicas, né, que uma planta desenvolve, por trás delas existem substâncias que estão controlando, regulando, ativando, inibindo, né, essas funções acontecerem, tá? E essas substâncias são exatamente os hormônios vegetais. Essas substâncias possuem uma natureza química bastante variada, diferente do que acontece, por exemplo, nos animais, em que a grande maioria dos hormônios são de natureza proteica. Aqui não, qualquer substância que atue nessa função reguladora, ela vai ter a função hormonal no vegetal. Inclusive, por exemplo, tem um dos hormônios vegetais, que é o que nós chamamos de etileno, ele é um hormônio que é um gás, mas como ele regula uma função biológica, ele é considerado também um hormônio. Tá? Outra diferença dos hormônios vegetais, né, por exemplo, para os hormônios animais, é o local onde eles são sintetizados. Lá nos animais, a gente observa que os hormônios que têm essa função reguladora também, eles são produzidos em glândulas, né, que são chamadas de glândula endócrina lá. Nos vegetais, não. Os próprios órgãos vegetais, certo? Os próprios tecidos vegetais, eles vão ser responsáveis pela síntese desses hormônios aí. Então, vai ter hormônio sendo produzido lá no meristema apical, vai ter hormônio sendo produzido no fruto, vai ter hormônio sendo produzido na raiz, certo? Então, não existe uma estrutura especializada para a produção de hormônios. Os próprios órgãos vegetais, eles fazem esse papel aí de produção de alguns tipos desses hormônios. E nós vamos falar aqui, basicamente, de 5 tipos de hormônios, né? Que são as auxinas, esses aqui são os mais importantes, assim, não que os outros não sejam importantes, mas é porque o grupo das auxinas ela vai ter um grande papel na quantidade de funções que ela desempenha na planta, é bem maior, né, do que as funções desempenhadas por esses outros hormônios. E também em relação à cobrança, né, desses hormônios nos vestibulares em geral, geralmente a auxina é o que mais é abordado. Então, por isso ele tem uma relevância maior para a nossa aula de hoje aqui. Nós temos as citocininas também, o etileno, as giberelinas e o ácido abscísico. Então, basicamente, 5 hormônios nós vamos estudar aqui. Nós vamos estudar de que forma? Nós vamos estudar aqui, basicamente, a função de cada um deles, né? Você precisa saber, por exemplo, onde é que ele é produzido, onde ele atua e como ele atua, tá? Então, nós vamos começar aqui a falar do nosso principal hormônio, que são as auxinas, né? E eu falo auxinas justamente por quê? Porque, na verdade, esse grupo de substâncias, ele é um grupo de substância bastante diversificado. Existem vários tipos, na verdade, de auxinas. O principal deles, né, que inclusive é produzido de forma sintética, né, ou seja, é possível você produzir em laboratório algumas dessas substâncias, que é o caso, por exemplo, da auxina. A principal auxina é o AIA, né? O que é o AIA? Quer dizer, ácido indolil acético, ácido indolil acético. Tá? Então, essa denominação AIA se refere ao principal tipo de auxina. Bom, esse hormônio ele é produzido aonde? Ele é produzido principalmente no meristema apical, ou seja, lá na extremidade da planta, né? Nas extremidades do caule, por exemplo, tá? No meristema apical caulinar. Mas ele também é produzido nas folhas, certo? Folhas jovens, e ele é produzido também em sementes. Como que esse hormônio é transportado? Quando a gente fala de transporte de substâncias na planta, geralmente a gente associa a xilema e floema, né? Que transporta xilema seiva brutas, floema transporta seiva elaborada, mas existe transporte também intracelular, tá? Então, algumas substâncias na planta não são necessariamente transportadas pelos vasos condutores de seiva. Certo? Tem substância que é transportada pela própria célula dos tecidos que compõem essa planta. Por exemplo, as auxinas elas são transportadas pelo parênquima, né, que fica ali ao redor do sistema vascular dessa planta.
Então, ao redor do xilema e floema, existem tecidos de preenchimento que são chamados de parênquima. Tá? Então, por esses tecidos, as moléculas de auxina são transportadas. Como? Da região onde ela está em maior concentração, normalmente, obviamente, ao local onde ela é produzida, né? Para a região de menor concentração. Então, a auxina ela se desloca de forma polarizada. Isso quer dizer o quê? Que ela se desloca de onde tem mais para onde tem menos. Por exemplo, ela é produzida lá no meristema apical. Então, ela vai se deslocar do meristema apical para a raiz, certo? De onde ela tem mais para onde ela tem menos. Qual a função, ou quais as funções das auxinas? Vamos lá. Eu vou apresentar aqui essas funções, tá? E aí, no outro quadro, nós vamos esquematizar algumas dessas principais funções. Então, vamos lá. Uma das funções da auxina é promover o alongamento celular. Cuidado! Alongamento celular, que é um processo de hipertrofia, é diferente de divisão celular. Ou seja, a auxina não promove divisão, ela promove o alongamento. Ela promove a hipertrofia da célula. Ela não promove a hiperplasia, né, dessa célula, tá? Ela não faz divisão. Mas é um passo importante para o processo de divisão. Porque a célula, quando ela vai, antes dela se dividir, a primeira coisa é alongar, né? Então, querendo ou não, existe uma participação indireta aí para a próxima etapa, mas ela participa do alongamento. Um dos exemplos, né, uma das justificativas aí que a gente pode associar a esse alongamento, está bem aqui, ó, a formação do fruto. A auxina, quando ela alonga as células do ovário, isso acontece do ovário da flor, né? Isso acontece normalmente depois da fecundação. No momento que ela alonga essa célula do ovário, essas células começam a acumular reservas nutritivas, fazendo com que a parede do ovário se dilate. E essa dilatação, ela gera exatamente o quê? O fruto. Então, a auxina, ela induz, né? Ela estimula a formação do fruto. Cuidado, existe um hormônio que estimula o amadurecimento do fruto, não é a auxina. A auxina estimula a formação, tá? O amadurecimento vai estar relacionado a esse aqui, ó, ao etileno. Nós vamos falar dele mais à frente. Regula a abscisão foliar. De que forma? Veja bem, o que é abscisão? Eu já até falei abscisão foliar. O que é abscisão? Abscisão é queda, ruptura, certo? Imagine, por exemplo, a folha, a flor e o fruto. Elas estão presas no caule, né? Mas chega um tempo que essa folha cai, que essa flor cai, que esse fruto cai. Para isso acontecer, precisa, né, ocorrer uma ruptura do pecíolo, por exemplo, lá da folha, em relação ao caule, certo? Essa ruptura, ela acontece devido à redução nos níveis de auxina. Ou seja, enquanto a auxina está em concentrações mais elevadas na região do pecíolo da folha, essa folha não cai, certo? Essa folha não cai. Quando essa auxina diminui seus níveis de concentração, a folha tende a cair, certo? Então, isso é a abscisão, tá? Com muita auxina, não tem abscisão. Com pouca auxina, tem abscisão, certo? Abscisão é o quê? Queda de quê? De folha, de flor e de fruto, beleza? É outra função que a gente vai observar aí desse hormônio. Atua também na formação de raízes adventícias. O que é uma raiz adventícia? Raiz adventícia é uma raiz que se forma a partir das gemas caulinares. Vamos lá, o que é uma gema caulinar? Gema é uma região do caule que, normalmente, quando ela se diferencia, quando ela cresce, ela vai formar uma folha, ela vai formar uma flor, ou ela vai formar, por exemplo, o ramo, né? Geralmente, uma gema lateral se diferencia num galho, né? Num ramo caulinar. Só que aí, a auxina atua nessas gemas de algumas plantas, fazendo com que esses ramos passem a ter função de raízes, certo? A gente observa isso, por exemplo, lá na planta do milho, né? Lá no milho é assim, ó. Vamos tentar representar aqui como é que seria o caule desse milho, tá? Lá próximo à base, né? O caule do milho, ele é um caule que nós chamamos de colmo, né? Isso a gente estudou lá na morfologia vegetal. Então, vamos imaginar que aqui seja a parte lá de baixo do caule do milho. E aqui está o solo, tá? Cada regiãozinha dessa aqui, nós chamamos de nó.
E nessa região de nó, existe o quê? Existe a gema lateral. Olha o que acontece. Esse nó normalmente formaria um galho, né? Esse nó normalmente formaria um galho. Só que esse aqui, ó, vai formar o quê? Uma raiz que vai dar suporte para esse caule aqui, ó. Ele vai se projetar em direção ao solo, formando essas estruturas aqui. O nome dessa raiz, né, lá na morfologia nós estudamos, essa raiz ela é chamada de raiz suporte, certo? Mas o que é essa raiz suporte? Essa raiz suporte nada mais é do que uma raiz adventícia, certo? Por quê? Ela é uma raiz porque faz o papel de raiz, mas a origem dela não foi a raiz. Quem deu origem a essa estrutura foi o caule, por isso ela é chamada de raiz adventícia. E o hormônio que coordena, né, essa diferenciação de uma estrutura caulinar para uma estrutura radicular é a auxina, tá? Então, essa é outra função que ela vai desenvolver. Eu vou destacar no próximo quadro exatamente essas três últimas funções: a dominância apical, o crescimento da raiz e do caule e o tropismo. O que é dominância apical? Isso já está dizendo o nome, dominar no ápice, dominância apical. Isso quer dizer o quê? Que enquanto a auxina estiver em concentrações elevadas lá na extremidade do caule, as gemas laterais elas não se desenvolvem, tá? Então, ela domina o ápice, de fato. A auxina participa regulando o crescimento da raiz e do caule, só que a gente vai ver que essa regulação ela é de forma diferenciada, tá? Os níveis de auxina que favorecem o crescimento da raiz, eles não são suficientes para estimular o crescimento do caule. Já os que estimulam o crescimento do caule, eles não são suficientes, na verdade, eles inibem, né, o crescimento da raiz, tá? Então, a auxina atua no crescimento dos dois órgãos, só que de forma diferente, isso eu vou mostrar também lá na hora que eu apresentar o gráfico. E uma outra função muito citada também nas questões, né, uma função muito importante, é o tropismo, que é um tipo de movimento vegetal. Isso sim, as plantas se movimentam, tá? Ela se movimenta, mas ela não se movimenta de forma, vamos dizer assim, aleatória, tá? Ela é movimentada em função de estímulos externos, e esse movimento do tipo tropismo, ele além de determinar a direção para onde essa planta vai se movimentar, ela também determina o crescimento do órgão, certo? Então, essas são as funções do principal hormônio, né, que nós vamos estudar aqui, que nós estamos estudando, na verdade, que é o hormônio auxina. Beleza? Então, vamos agora para o próximo quadro para a gente ver exatamente os detalhes, né, da atividade de dominância apical, do crescimento da raiz do caule e do tropismo. Vem comigo. Então, o que seria a dominância apical, pessoal? A dominância apical seria, na verdade, a forma como o ápice caulinar controla o desenvolvimento das gemas laterais, certo? Isso quer dizer o quê? Enquanto lá na gema apical eu tiver altos níveis de auxina, essas gemas laterais elas vão estar dormentes, ou seja, elas não vão se desenvolver, tá? Ao longo de toda a extensão do caule eu tenho várias gemas laterais, certo? E lá na ponta do caule eu tenho a gema apical, que é justamente onde é produzida a auxina. Então, quando as concentrações de auxina aqui estão altas, as gemas laterais elas não se desenvolvem, tá? Isso aqui é dominar no ápice que a gente considera. Como é que eu posso provar que isso de fato está acontecendo? Faça a poda, por exemplo. Remova a gema apical. E aí, com alguns dias, você vai perceber que as gemas laterais que estavam dormentes, elas começam a brotar e formar ramificações. Então, a gente conclui o quê? Que o que estava, de fato, inibindo, né, o desenvolvimento dessas gemas laterais eram os altos níveis de auxina que predominava lá na gema apical. É isso que acontece quando você faz a poda de uma árvore, certo? Quando você quer fazer, por exemplo, aquelas cercas vivas, né, que uma cerca de vegetação, que você quer que a copa feche totalmente, você vai ter que controlar essa planta fazendo podas periódicas, né? Aquelas árvores, né, que fazem toda aquela estrutura com a copa fechada, certo? Aquilo ali se alcança aquele formato justamente fazendo podas periódicas. Se você não fizer a poda periódica,
As gemas laterais, uma hora vão se desenvolver, só que essa planta vai alongar demais até isso acontecer. Então, se você quer acelerar, por exemplo, a ramificação de uma árvore, a ideia é essa, você faz a poda, porque no momento que você faz a poda, você diminui os níveis de auxina na gema apical e isso vai fazer com que ocorra a quebra da dormência das gemas laterais. Então, essa aqui é outra função da auxina, beleza? Outra função, essa aqui que a gente vai detalhar agora, é a influência na concentração da auxina no crescimento da raiz e do caule. Pelo que a gente observa no gráfico, a taxa de crescimento da raiz e do caule, ela está relacionada diretamente ao aumento na concentração do ácido indolil acético, né, que é a auxina, certo? Só que se você observar, se você analisar esse gráfico, você vai perceber que as concentrações ótimas para o crescimento da raiz, ela não favorece o crescimento do caule. Enquanto que as concentrações ótimas para o crescimento do caule, elas inibem o crescimento da raiz. Ou seja, a gente pode concluir aqui o seguinte, que a auxina, ela estimula tanto o crescimento da raiz quanto o crescimento do caule. Primeiro ponto. Segundo ponto, à medida que eu aumento a concentração de auxina, eu estimulo o crescimento da raiz. À medida que eu aumento a concentração de auxina, eu estimulo o crescimento do caule. Só que existem níveis de aumento específico para cada um desses órgãos, tá? Se eu aumento um pouco a concentração de auxina, eu estimulo o crescimento da raiz. Mas se eu aumento mais, ela já vai começar a ter o seu crescimento, inibido. Se eu chegar numa concentração relativamente alta, eu vou estimular o crescimento do caule, mas vou inibir o crescimento da raiz. Então, ele funciona, esse hormônio, tanto no crescimento da raiz e do caule, só que você precisa entender que a forma como ele atua em cada um dos órgãos ela é diferente. Dessa forma, a raiz eu posso dizer que ela é mais sensível às moléculas de auxina do que o caule. Mais sensível por quê? Porque com pouca auxina, ela tem o seu crescimento estimulado. Já o caule, para crescer, ele precisa ser submetido a altas concentrações de auxina. Beleza? Então, o outro tópico, falaremos sobre a questão dos tropismos. Beleza? Vamos lá. Então, gente, vamos para a última função aqui comentada a respeito da auxina, né? Do hormônio vegetal auxina. Essa função se chama tropismo. O tropismo ele é, na verdade, um movimento vegetal. E esse movimento vegetal ele é um movimento chamado de orientado, é um movimento orientado. Isso quer dizer o quê? Que a planta ela vai ser estimulada a se movimentar em direção ou contra a determinado fator externo, certo? Só que esse movimento ele também vai determinar o crescimento desse órgão, tá? Então, tropismo é movimento com crescimento. Nós vamos ver outros movimentos vegetais que não influenciam no crescimento, mas que também são importantes para o nosso estudo. O principal tipo de tropismo se chama fototropismo, que é o crescimento da planta influenciado pela luz, certo? Lembrando que as moléculas de auxina, elas na verdade elas são fotofóbicas, ou seja, elas não gostam de luz. Isso quer dizer que no lado que a luz incide, a molécula de auxina vai para o lado oposto. E aí a gente tem que lembrar algumas daquelas funções que eu falei no início, A molécula de auxina ela estimula o alongamento celular. Então, se eu concentro várias moléculas de auxina em uma região do caule, por exemplo, aquela região vai alongar e isso vai gerar o crescimento daquele órgão. Vamos acompanhar aqui, nesse slide. Bom, no caule, o fototropismo ele é dito positivo. Por quê? Porque o caule ele tende a crescer em direção à luz. Já na raiz, o fototropismo ele é dito negativo, porque ela cresce contra a luz. Vamos analisar aqui um experimento onde eu estou aqui incidindo luz de cima para baixo, né? Essa parte verde aqui seria o ápice caulinar e essas estruturas, essas bolinhas amarelas, vermelhas aqui seriam as moléculas de auxina. Observe que quando eu incido luz, tá? Verticalmente no ápice caulinar, olha o que acontece com as moléculas de auxina. Elas migram para o lado oposto. E no que ela migra para o lado oposto, ela está descendo, né? Ela vai fazer com que esse caule cresça na direção da luz. Então, ele vai crescer reto nesse caso. Por quê? Porque como ela está sendo iluminada de forma homogênea, todas as moléculas de auxina que estavam lá na ponta vão migrar de forma homogênea lá para baixo. E aí, ao chegar lá embaixo, ela vai promover o alongamento daquelas células, fazendo com que o caule cresça reto.
Observe se eu fizer diferente, ó. Observe que se eu, por exemplo, incidir luz unilateralmente, né, lá na planta, lá na extremidade da planta, observe o que acontece com as moléculas de auxina. Elas estavam todas aqui, e aí eu incidi luz, olha o que está acontecendo com ela. Ó. Elas estão migrando para o lado não iluminado. Tá? Como eu falei anteriormente, a auxina ela é fotofóbica. Para onde a luz bate, ela vai para o lado oposto. Então, a luz incidiu só de um lado, ó, olha o que vai acontecer com as moléculas, se deslocam para o lado oposto, aumenta-se, né, a concentração de auxina só de um dos lados, então eu vou ter um alongamento celular desigual, certo? E isso vai fazer com que o caule cresça, ó, encurvado, tá? E esse crescimento encurvado ele foi regulado pela concentração de auxina. Mais um exemplo aqui, ó, nesse esquema. Se eu incido luz nesse sentido, né, o caule ele vai crescer em direção à luz, porque as moléculas de auxina vão para o lado oposto, certo? E a raiz ela vai crescer contrária à luz, né? A raiz, na verdade, ela vai ter um outro tipo de movimento, que é o chamado geotropismo, também denominado graviotropismo, que é o crescimento em direção à gravidade, certo? Em relação à direção, a raiz ela cresce a favor da gravidade, então eu digo que ela tem geotropismo positivo. Já o caule ele cresce contra a gravidade, então ele tem geotropismo negativo, beleza? Outro tipo de tropismo que a gente pode observar, pessoal, é o quimiotropismo. O que é o quimiotropismo? É quando uma estrutura vegetal ela cresce em direção a um estímulo químico. É o que acontece, por exemplo, quando ocorre aqui a germinação do grão de pólen. Ó. O grão de pólen, quando germina, ele vai formar esse tubo aqui, que é o tubo polínico. Como é que o tubo polínico cresce exatamente em direção ao óvulo da flor? Tá? Ele cresce por quê? Porque no momento que o óvulo está maduro, ele começa a liberar mediadores químicos para a região de dentro do ovário, e aí o grão de pólen, quando cai lá no estigma, ele começa a crescer estimulado por esses mediadores químicos, ou seja, o óvulo está atraindo o crescimento do tubo polínico em direção a ele. Então, como está tendo um movimento com o crescimento, eu chamo isso de tropismo, certo? Como esse tropismo está sendo influenciado por um fator químico, ele é denominado quimiotropismo. E a germinação do tubo polínico é um exemplo bem claro disso aí. O tigmotropismo, pessoal, é um tipo de tropismo em que a planta ela cresce em função de um suporte mecânico. Ou seja, ela vai crescendo e, ao tocar no suporte, ela começa a se enrolar nesse suporte e cresce em função dele, que é o que acontece, por exemplo, com a gavinha, né? Lá no maracujá. A gavinha é essa estrutura aqui do caule, que a planta vai crescendo, na hora que ela toca num suporte de fixação, ela começa a crescer em função daquilo ali. Então, isso é chamado de tigmotropismo, beleza? Então, esses são os principais. Fototropismo, crescimento influenciado pela luz. Geotropismo, crescimento influenciado pela gravidade. Quimiotropismo, é um tropismo influenciado por mediadores químicos, e o tigmotropismo, que é resultado de um contato físico ou mecânico que vai influenciar nesse crescimento. Beleza? Além desses movimentos do tipo tropismo, nós temos outros movimentos vegetais que também são importantes nós conhecermos aí, que é o caso, por exemplo, do nastismo e do tactismo. Qual a diferença desses dois para o tropismo? Primeiro, o tropismo ele é um movimento orientado, como eu falei. Ou seja, a planta, além de se movimentar em função de um fator externo, ela cresce em função de um fator externo. Ou seja, o caule ele não só se vira para a luz, ele se vira e cresce a favor da luz. Então, é tropismo isso aí. Olha o que é o nastismo. É um movimento não orientado. O que quer dizer um movimento não orientado? Quer dizer que é apenas um movimento, não vai ter crescimento em função daquele estímulo. Vamos aos exemplos, ó. Por exemplo, fotonastismo. O girassol, ele, em determinadas horas do dia, ele vai estar apontado para o sol nessa posição. No final do dia, ele vai estar apontado para essa posição. Ou seja, se eu for analisar, ele fez isso, ó, esse movimento. Ele acompanhou o movimento diário do sol, certo? Só que, ao acompanhar esse movimento, ele não cresceu em função disso. Tá? Foi apenas um movimento. Então, isso não é tropismo, isso é um nastismo. Quem foi que influenciou? Luz. Então, vou chamar de fotonastismo. Outro exemplo,
Tigmonastismo. Tem aquela planta que você toca, né? A planta mimosa, aquela planta dormideira, você toca, ela fecha. Quando você toca, você desencadeia uma reação que faz com que uma região central dessa folha, chamada de púlvino, ela gere um bombeamento de íons para a periferia da folha. E isso vai gerar o quê? Uma perda de água dessas células. Isso vai fazer com que o foliolo feche, certo? No momento que não está mais estimulado, com o tempo ele vai de novo abrir, beleza? Então, o que fez esse movimento acontecer? Foi o toque. Esse toque é um contato mecânico. Toda vez que o estímulo externo for um contato físico ou mecânico, você vai usar o prefixo tigmo, tá? Mas que movimento foi? Foi tropismo? Não foi. Foi apenas um movimento. Não teve crescimento, portanto, é um tigmonastismo, beleza? E temos o termonastismo. Por exemplo, tem planta que se fecha a folha e a flor quando elas alcançam uma temperatura. Por exemplo, meio-dia, as flores começam a se fechar devido à temperatura, ou seja, ela consegue movimentar, né? Ela consegue fazer esse movimento quando ela tem a percepção de temperaturas mais altas, então é chamado de termonastismo, tá? Nada disso é tropismo, viu, gente? Porque só está tendo movimento, não está tendo crescimento aí nesse caso. E o que é tactismo? Tactismo é deslocamento, certo? Seria movimentos de deslocamentos que são determinados por fatores externos. Isso acontece, por exemplo, lá nas briófitas, ó. Lá nas briófitas, ela tem o anterídeo, que é o gametângio masculino, e aqui o arquegônio, que é o gametângio feminino. São plantas diferentes, ó. Eu tenho o gametófito masculino e o gametófito feminino. O gametófito masculino, ele libera os gametas, né, masculino, que são os anterozóides. Está aqui, ó, anterozóide. Beleza? Então, ele libera e esse anterozóide ele vai chegar até lá na osfera. Como é que ele sabe que ali tem osfera? Como é que ele sabe que ali tem outra planta? Olha o que acontece. A osfera, ela começa a liberar para o ambiente externo mediadores químicos que vão sinalizar a presença dela. Eu estou aqui. Então, o anterozóide vai lá, estimulado por esse fator externo, tá? Que no caso é a mediação química. Então, isso é nastismo? Então, isso é tropismo, igual o que aconteceu lá no tubo olímpico? Não, porque nesse caso está havendo um deslocamento, ou seja, o anterozóide ele vai sair da planta masculina e vai se deslocar para a planta feminina. Ele não está fazendo um movimento e nem crescendo, ele está se deslocando, tá? Então, eu vou chamar isso aí de quimiotactismo, beleza? As algas, por exemplo, as euglenas, elas apresentam inúmeros cloroplastos no seu interior. Quando a luz incide de um lado, a tendência é que esses cloroplastos se desloquem em direção à luz. Olha a palavra-chave, desloca em direção à luz. Então, está acontecendo um deslocamento de estruturas vegetais, certo? Como está acontecendo o deslocamento de estruturas vegetais, eu vou ter aí um tactismo. Então, gente, vamos resumir aqui para a gente entender melhor. Quando que é tropismo? É quando o órgão ele se movimenta em função de um fator externo e cresce em função dele, beleza? O que é nastismo? É quando ele só se movimenta, mas não cresce em função dele. E o que é tactismo? É quando existe deslocamento de estruturas vegetais, certo? Você vai utilizar essas palavras e vai acrescentar o prefixo referente ao fator externo. Por exemplo, se for luz, fóton. Fóton alguma coisa, né? Se for gravidade, gel ou grávio, alguma coisa. Se for algum mediador químico, químio, alguma coisa. Se for algum contato físico, aí você vai colocar tigmo. Se for temperatura, por exemplo, termo. Então, isso vai determinar o tipo de movimento. Ok? Bom, e para finalizar aqui o assunto de hormônios vegetais, nós vamos falar aqui de uma forma mais breve, né? Não tirando a importância desses hormônios, mas são hormônios que atuam aí de forma secundária em relação quando comparado à auxina. Então, nós vamos falar de outros hormônios vegetais, começando aqui da citocinina, que é um hormônio que, pelo próprio nome, já dá para a gente associar. Citocinina. Citocinese é o quê? Divisão do citoplasma, ou seja, é um hormônio que participa diretamente estimulando a divisão celular. Tá? Então, eu posso observar que esse hormônio deve estar principalmente nos meristemas apicais, porque lá é onde acontece todo o processo de divisão constantemente. Estimula a morfogênese, ou seja, lá no meristema apical, os meristemas eles se diferenciam para formar tecidos adultos.
certo? Então, a citocinina, ela não só estimula a divisão, como ela faz também com que esses tecidos vegetais se diferenciem em tecidos especializados, certo? Por exemplo, um meristema apical deixe de ser meristema apical e passe a ser meristema primário. Por exemplo, a protoderme, que é um meristema primário, vai dar origem a um epiderme. Então, o hormônio que influencia esse processo de diferenciação celular, citocinina. Assim como a auxina, ela também estimula o alongamento celular, tá? Que é justamente um processo que antecede a divisão. A célula primeiro cresce, depois divide. Então, a citocinina também faz isso. Promove o retardamento, né? O retardo do envelhecimento da planta, ou seja, como ela é um hormônio que promove a renovação celular, ele é um hormônio que reduz a senescência, ou seja, reduz o envelhecimento, assim como a auxina também faz esse papel, certo? Estimula a quebra da dormência apical e promove o desenvolvimento das gemas laterais, tá? Então, na hora que ocorre lá aquele exemplo que eu citei da dominância apical, o que faz essa gema desenvolver é a redução de auxina e, simultaneamente a isso, o aumento na concentração de citocinina, tá? Então, dois hormônios atuando de forma aí antagônica. Diminui a auxina na gema, aumenta a citocinina, eu vou ter o crescimento dessa gema aí. É uma função que ela realiza. Então, observe que a auxina e a citocinina, elas podem ser utilizadas em conjunto para promover diferenciação celular, tá? Em vegetais, ou assim, partes vegetais, em tecidos ou em plantas inteiras, né? Se eu quiser, por exemplo, construir uma planta a partir de tecidos vegetais, eu posso utilizar a auxina e a citocinina para esse procedimento. Lógico, experimentos no laboratório, tá? Isso é in vitro, né? Como nós denominamos. Bom, outro hormônio é o etileno, ele é um gás, certo? E esse gás ele é responsável por estimular a germinação de plantas, né, a germinação das sementes, em plantas jovens, plantas mais juvenis, promove o amadurecimento do fruto. Geralmente isso aqui é a função mais citada para o gás etileno, promover o amadurecimento do fruto. Quem promove a formação do fruto é a auxina, agora o amadurecimento é o etileno. Ao contrário da citocinina da auxina, esse hormônio aqui, ele é o hormônio do envelhecimento, certo? À medida que os níveis de etileno vão aumentando, as células tendem a morrer, ou seja, ele favorece a senescência, enquanto a auxina e a citocinina reduz a senescência, esse aqui faz favorecer a senescência. Por isso que o fruto apodrece, né, quando começa a liberar muito etileno, porque ele vai promovendo o envelhecimento celular, tá? Ele também estimula a floração e promove a abscisão das folhas. Lembra daquela primeira função que eu citei lá das auxinas? A auxina, quando ela está em concentrações altas na região do pecíolo, lá da folha, a folha não cai. Mas no momento que ela diminui a concentração, esse hormônio aqui começa a atuar. E aí ele vai gerando o envelhecimento das células do pecíolo, fazendo com que se forme a zona de abscisão, e aí a folha cai, que é a chamada abscisão foliar. Então, é um hormônio também muito citado, mas, como eu falei, geralmente ele é bastante citado nessa função aqui de promover o amadurecimento do fruto, beleza? O penúltimo hormônio aí para a gente estudar é a giberelina. Esse hormônio, ele promove, né, a formação de frutos partenocárpicos de forma natural, que é o caso da banana, por exemplo, do abacaxi. Observe que esses frutos eles não têm sementes. Tá? A banana, porque é uma planta híbrida, então ela não vai ter reprodução sexual, essa banana comercial. Então, o que acontece? Os ovários, né, das flores da bananeira recebem o estímulo da giberelina e começam a se dilatar, formando o fruto. Como ela não foi fecundada, não vai ter semente, tá? Aqueles pontinhos pretos lá que tem dentro da banana, ali, na verdade, são óvulos não fecundados, certo? E esse fruto, ele cresceu apenas por influência hormonal, tá? Laranja da Bahia também, que é essa daqui, ela também é um exemplo de fruto partenocárpico, ela não vai formar semente também, tá? Promove o alongamento caulinar, uma outra função que a gente já viu se repetir em outros hormônios, que é o caso lá da auxina, que é o caso da citocinina também. Realiza a mobilização das reservas da semente para o embrião, ou seja,
Em outras palavras, ela participa da germinação da semente. Isso quer dizer o quê? No momento que a semente germina, o embrião vai começar a consumir aquelas reservas que estão guardadas dentro da semente, certo? E aí, para o embrião crescer, ela vai ter que transformar essas reservas que estão estocadas em alimento para o embrião. Então, quem dá o pontapé inicial para esse processo ocorrer é a giberelina. Então, ela é um hormônio que participa diretamente da germinação da semente e das atividades que estão envolvidas nessa germinação, que é o caso da transferência dos nutrientes armazenados, né, que é o endosperma, que nós já comentamos isso na reprodução, para o embrião. Quebra a dormência das sementes e gemas, certo? Estimulando o desenvolvimento ou a germinação, no caso aqui, da semente. E o último hormônio é o hormônio ácido abscísico, né, que é o ABA. Ele promove a dormência de gemas e sementes, ele promove o fechamento do estômago quando tem pouca água, e ele induz o envelhecimento de folhas, flores e frutos. Olha só, esse hormônio, ele pode ser resumido numa função, ele é um hormônio de inibição, ele bloqueia o metabolismo. É o hormônio que vai determinar o bloqueio de alguma atividade quando existe a percepção de que algo está errado. Por exemplo, a planta está transpirando. Nós até falamos isso na nossa aula de transpiração. A planta está transpirando. Só que o ácido abscísico percebe que dentro da planta tem pouca água, então ele bloqueia a transpiração, ele determina o fechamento. A semente está germinando. Só que ele percebe que a semente germinou, mas a planta não encontrou luz. Então, ele bloqueia o desenvolvimento para poder acelerar o crescimento. Então, o ácido abscísico ele é um tipo de hormônio que funciona com efeito inibitório. Tá? Ele bloqueia determinadas atividades da planta justamente para permitir que essa planta sobreviva em condições, vamos dizer assim, inadequadas. Né? Falta de água, ele bloqueia a transpiração. Falta de luz, ele bloqueia o desenvolvimento e favorece o crescimento. Então, é um hormônio com função de bloqueio do metabolismo, o ácido abscísico. Então, gente, nós falamos aqui dos 5 hormônios vegetais, demos ênfase bastante ao hormônio auxina, porque, de fato, é um dos hormônios mais importantes da planta, beleza? Mas nós citamos aqui algumas funções mais importantes, espero que tenha sido esclarecido esse papel biológico que esses hormônios desenvolvem, tá? E no nosso outro encontro, nós vamos falar sobre a fotomorfogênese. Valeu, um abraço e até a próxima.